Olá, meus queridos, graça e paz. O nosso bom Deus nos concede mais uma noite em que nós podemos nos encontrar juntos. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, mas juntos online, tá certo? Louvado seja o nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua compaixão para conosco. O nosso Deus é bom o tempo todo e o tempo todo esse Deus está cuidando da nossa vida. A Ele seja todo louvor, seja toda exaltação hoje e sempre. Que bom que nós temos mais essa oportunidade para estarmos juntos, para estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana, aqui do bairro Cidade Nova e também Veneza. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui no nosso canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O nosso desejo é que a palavra de Deus esteja chegando ao seu coração, esteja aí edificando a sua vida, tá bom? Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Então, seja bem-vindo, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Nesse momento, nós vamos buscar o nosso Deus em oração, vamos falar com o Senhor, pedir ao Senhor que continue tendo compaixão de nós, que Ele esteja edificando a nossa vida, tá certo? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus? Pai querido, nesse momento nós te louvamos e te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos, ó Deus, juntos buscando a Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Cada um, ó Deus, que entrar neste canal possa ser grandemente abençoado por Ti, que a Tua palavra venha falar ao coração de cada um, nos fortalecendo e nos conduzindo, ó Deus, na Tua presença, conforme, ó Deus, a Tua vontade. Pedimos da Tua parte a Tua bênção, que o Senhor esteja conosco, esteja tendo misericórdia da minha vida, me use como instrumento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu rendo ao Senhor graças e te louvo, hoje e sempre. Amém e amém. Meu querido, nós vamos abrir a palavra de Deus. Abra aí comigo a palavra de Deus no Evangelho de João. Abra aí. Evangelho de João, capítulo de número 1. Primeiro capítulo aí. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 14. Hoje nós queremos pensar um pouquinho, introduzir um pouquinho aqui acerca da divindade de Cristo. Nós falamos na nossa escola dominical acerca de Deus e falamos um pouquinho acerca da Trindade e agora eu quero dar continuidade um pouquinho acerca da divindade de Jesus Cristo. Vamos compreender isto através aí das Escrituras, tá certo? A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14 nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, já inicia falando acerca de Cristo, e João tem como esse propósito de despertar a fé no coração dos seus leitores. A palavra-chave aqui é crer. E João, para desenvolver esta fé no coração dos seus leitores, ele vai apresentar Jesus Cristo como Deus. Então, você tem um evangelho que você consegue provar a divindade de Cristo de forma também muito clara. Esse evangelho é o evangelho de João, tá certo? Um evangelho muito precioso. O versículo 1 diz, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, João já começa afirmando que esse verbo ele é eterno, ele estava no princípio, antes da criação, já estava com o Pai, e ele já era Deus, ou seja, ele não se fez Deus, ele já era Deus e é Deus, eternamente gerado pelo Pai. Aí diz o texto que ele estava no princípio com Deus o Pai, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no versículo 14, para provar para nós que de fato trata de Cristo, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, né? Então, precioso o Evangelho de João. Nós vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino de número 7 do Inário Novo Cântico, tá bom? Hino de número 7. Vamos abrir o nosso inário neste hino. Nós vamos cantar esse hino. Eu quero que você cante aí com a sua família. Pastor, eu não sou bom para cantar não, mas canta agora. Louve a Deus aí, cantando o hino de número 7. Nós vamos ouvir a letra dele, a música dele aqui, e eu quero desafiar você a fazer isso, tá bom? Vamos juntos louvar o nosso Deus. Glória à Trindade, que é o título aí do hino de número 7 do Inário Novo Cântico. Vamos ouvir e vamos louvar o nosso Senhor. A ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A ti, Emmanuel, por teu amor fiel, rendeu louvor. O céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Este hino precioso nos fala acerca da Trindade Santíssima. A segunda estrofe fala principalmente acerca de Cristo. A ti, Emmanuel, por teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. Jesus Cristo é Deus, é o nosso Redentor. Queridos, nesse momento nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Deus a sua bênção, que Ele esteja ouvindo as nossas orações. Então eu gostaria que nesse momento você pudesse fazer aí os pedidos de oração. Você tem algum pedido aí para nós estarmos colocando diante de Deus? O momento é oportuno. Nós vamos então falar com o Senhor, pedir da parte dele a bênção, né, para a nossa vida. Pode aí fazer o seu pedido. Vamos aguardar um pouquinho aqui, você fazer o seu pedido para nós estarmos aqui colocando diante de Deus.
Nós damos aí as boas-vindas aos nossos irmãos que estão entrando aí neste momento para acompanhar essa transmissão. Deus esteja abençoando a vida dos nossos amados. Estou vendo aí a Milena. Deus abençoe, Milena, a sua vida. Bom tê-la aqui. Edson, Xará, está aí também. Deus abençoe. Chesley, Wilkes, Daniel Rodrigues. Deus abençoe a sua vida, querido. William Bicalho, Deus abençoe também. É bom tê-lo conosco. Também Kelvin, Valci, Miller, sempre conosco. A irmã Esté está aí também. Deus abençoe a vida da irmã Esté, a vida da Eni, Luiz. Poliane está aí presente, Deus abençoe Poliano. Leandro também, Leandro, Deus abençoe sua vida. Felício, grande abraço aí, Deus abençoe sua vida também. O Victor, Deus abençoe, Victor, a sua vida. Que bênção. Cacilda pede pelo irmão Mauro, que é caminhoneiro, e por todos os caminhoneiros que estão trabalhando durante esta fase difícil. Vamos orar sim, tá certo? Vamos orar pela vida aí do irmão Mauro, né, da Cacilda, e também por todos os caminhoneiros. Hoje é aniversário aí do Mateus. Eu já liguei para ele, falei com o Mateuzinho, ontem ele já deu um abraço nele. Deu um abraço nele, não metei não, mas foi muito bom. A Josiane pede oração por sua família, em especial pela sua avó, Tadá, que está em casa com uma fratura no fêmur. O dozinho dela. Deus esteja abençoando, viu, Josiane, a vida aí da sua avó, dona Dadá. Agradecer pela vida da minha sobrinha Alice, que está fazendo aniversário. A Joanita está pedindo aí pela vida da Alice. Joanita, seja bem-vinda. Fernanda Lopes, Deus abençoe a sua vida, Fernanda, que bom tê-la aqui também. Mais pedido de oração, meus irmãos. O Givanilton está pedindo também aqui oração. Deixa eu ver aqui o pedido do Givanilton. O Givanilton pede oração para sua família e amigos. Vamos orar. Pelos seus parentes, né, Miller? Aí italianos, né? Também, Deus esteja abençoando. Também aí pelos meus documentos italianos. Isso mesmo? Às vezes a escrever aparece o celular costuma inventar umas palavras pra gente aí. Miller, vamos orar, tá? Deus esteja abençoando a sua vida também, né? A família. A Chesley pede oração pela Neiriele, da congregação do Parque Caravelas. Vamos orar sim. Deus possa ter misericórdia da vida Neiriele. Também o Valci pede pelo seu irmão Valcenir, saúde. Então são muitos os pedidos aí. Eu gostaria que você me ajudasse aí, tá bom? Nesse momento aí, olha os pedidos que estão sendo feitos e ore comigo aí, coloca diante de Deus uma dessas famílias, tá? Pega aí alguma dessas famílias para você orar, os nomes que você for lembrando aí também, coloca aí diante de Deus. Não tem como eu lembrar de todos aqui agora, mas a Vitória já está escrevendo, está salvando aí, Vitória. Copia aí, salva e nós vamos depois também orar mais, né, por esses pedidos. Se tiver mais algum pedido, meus queridos, podem ir colocando aí, nós vamos estar, né, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, né, de todos nós. Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nesse momento nós queremos nos colocar diante do Senhor e rogar a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia para cada um, ó Deus, que se encontra nesse momento necessitado do Senhor, pedindo oração pelos seus entes queridos, todos os queridos que estão já nesse momento aqui online, participando desse momento de estudo. Ó Deus, quero pedir ao Senhor que venha ter misericórdia, esteja atendendo os pedidos que foram aqui feitos, Pai. Peço, Senhor, pela avó da Josiane, que o Senhor possa ter misericórdia do Dona Dadá, que o Senhor possa visitá-la, meu Pai, tem misericórdia dela. Eu peço também, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Neiriele, tem misericórdia da Neiriele. Abençoe, ó Deus, a avó Esté, continue protegendo a vida dela, a Eni, o Miller, tem misericórdia dele, tem misericórdia da família dele também, ó Deus. Tem misericórdia ali da Itália, mais uma vez nós queremos colocar diante do Senhor. O Miller pede oração, ó Deus, também com relação aos seus documentos. Que o Senhor possa abençoá-lo também. Tem misericórdia, meu Deus, da vida, ó Deus, da sobrinha da Joanita, que está também fazendo aniversário. O Mateuzinho, que está fazendo aniversário também. Ó Deus, abençoe a vida do Mateus. Continue abençoando a vida dele e abençoando também o sobrinho da Joanita. Que a tua graça esteja sobre a vida dela também, ó Pai. Esteja abençoando, meu Deus, a vida da nossa irmã Mariana, que também, ó Deus,
sofreu essa fratura na coluna, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde da irmã Mariana. Esteja abençoando, meu Deus, a vida de todos os missionários. O Senhor possa ter compaixão de todos os missionários. Visite, meu Deus, os teus servos também, proteja a vida deles nesse momento, principalmente, meu Deus, esteja cuidando deles financeiramente, que nada venha faltar para eles nesse momento de crise. O Senhor possa estar levantando a tua igreja para sustentar os teus servos ali no campo missionário. Ó Deus, o Senhor possa estar intervindo na vida dos teus filhos, Pai. Quero pedir também pela vida do Valceni, irmão do Valci, tem misericórdia da vida dele, da vida espiritual dele, que o Senhor possa ter compaixão da vida dele. Ó Deus, eu peço ao Senhor que abençoe, meu Pai, o nosso país, tem misericórdia do nosso governo, tem misericórdia, meu Deus, dos estados brasileiros, da nossa cidade. Que o Senhor possa ter compaixão, meu Deus, do teu povo, que nós possamos, meu Deus, estar vencendo esse momento de crise, esse vírus, ó Deus, que tem aí afligido muitas famílias enfrentando luto, muitas famílias, ó Deus, sofrendo nesse momento. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Nós estamos acompanhando as notícias terríveis, meu Pai, na Itália, também na Espanha, nos Estados Unidos. Ó Deus, na verdade, em todo o mundo. Nós pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Perdoe-nos, ó Deus, e ouve as nossas orações e esteja, meu Deus, abençoando para que os nossos cientistas consigam, meu Deus, uma vacina, uma cura para essa doença, para esse vírus maldito. Que o Senhor possa também, meu Deus, ter misericórdia, meu Pai, dos médicos, dos enfermeiros. Eu quero pedir ao Senhor pela vida do nosso irmão Daniel Fernandes, que tem que trabalhar, ó Deus, na área militar, a nossa irmã Rosane, o Wilson e outros irmãos que também, ó Deus, trabalham e precisam, meu Deus, estar no seu trabalho. Pedimos ao Senhor que abençoe os comerciantes que estão aí, os armazéns, os supermercados, as farmácias. Meu Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, ó Pai. As casas também ruralistas que tem que abrir. Pedimos ao Senhor que venha ter misericórdia dessas vidas e proteja cada uma dessas vidas. Pedimos, Senhor, pela vida da nossa igreja e pedimos, Senhor, que continue tendo compaixão de todos nós. Ó Deus, que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre todos nós, Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos agora para estudar a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e mais uma vez pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha falar ao nosso coração. Nós, ó Deus, te agradecemos. Lembramos também, ó Deus, da nossa irmã Gleice, que está aniversariando também. Abençoe a tua filha, que ela possa ter muitos anos de vida na tua presença. Tem misericórdia dela e visite ela também, a vida do seu Cassiano, a vida da nossa irmã Juraci, irmã Nedina, seu Vilmário. Abençoe os teus servos, Pai, teus filhos, continue cuidando deles. Esteja abençoando, meu Deus, a vida da nossa irmã Maria Edith, a vida da Marilande. Visite a Marilande também, esteja restabelecendo a sua saúde. Pedimos assim, ó Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de todos nós. Nós oramos agradecidos ao Senhor por este momento e por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, você pode ir deixando aí os seus pedidos, tá? Nós vamos estar, sim, colocando diante de Deus, tá? Nós vamos pedir ao nosso Deus que continue tendo misericórdia, né, de todos nós. Valci, obrigado aí, vamos estar sempre orando, tá? Os irmãos aí estejam nos ajudando em oração a estes irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho acerca da divindade de Cristo, mas eu quero ler um texto aqui que me chama muita atenção, como uma parte introdutória. Quando nós pensamos na divindade de Cristo, nós vamos pensar em duas formas de estudar essa doutrina. A primeira delas, é claro, fazendo uma teologia bíblica, a partir do texto que nós vamos ler. E depois vamos para a nossa teologia sistemática, ou seja, vamos ver o que a nossa teologia fala acerca da divindade de Cristo, tá bom? Abre aí o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Olha aí. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 12. Eu vou ler que você possa estar acompanhando aí esse texto da palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta
eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali, assentados, e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então esse texto é um texto que nos chama muita atenção, porque fala de um milagre que Jesus realizou quando ele estava em Cafarnaum. Segundo alguns estudiosos, o Senhor Jesus Cristo ele estava na casa de Pedro, que eles chamam aí de quartel-general. E nesse texto, o Senhor Jesus Cristo vai realizar 2 coisas, aliás 3. Eu quero destacar aqui três coisas importantíssimas que nos ajudam a compreender aí a sua divindade. Eu quero pensar um pouquinho com você, então, a partir desse texto, claro, e nós vamos aí estudar outros textos aqui, né, para nós estarmos compreendendo. A primeira questão, antes de nós falarmos do texto propriamente dito, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se alguém perguntasse para você: Jesus é Deus? Qual seria a sua resposta? Preste atenção. Qual seria a sua resposta? E qual é a base bíblica que você daria para dizer que Jesus Cristo é Deus? Pode responder, me ajuda aí para nós podermos compreender aí. Se alguém perguntasse para você: Jesus Cristo é Deus? O que você diria e qual é a base que você daria para a sua resposta? Pensa aí e me ajuda aí, eu quero que você me dê a resposta. Vou olhar aqui para eu poder ver a resposta que você vai dar aí, tá? Pode falar para mim qual que é a resposta aí. Deixa eu ver aqui. Alguém vai dizer aí? A Vitória me diz o seguinte, que entre o que eu estou falando para vocês e o tempo que chega para vocês aí, tem um tempinho aqui que eu tenho que ficar esperando, mas é tão difícil. Mas pode responder se você souber aí, para nós podermos, pelo menos partir daquilo que você já tem na sua mente aí, tá? Sim, Jesus é Deus, disse aí o Elias. Agora eu quero saber a base bíblica. Qual é o texto bíblico que você afirmaria? O que você colocaria aí para a pessoa? Ele é Deus por isto.
Qual é o texto, ou o que vem na sua mente que você poderia afirmar que Jesus é Deus? Deixa eu ver. Sim, Jesus é Deus, tá certo, Milha. E aí? Mas a pessoa pergunta, tá, você tá falando que Jesus é Deus, qual é a base? O Valci disse aqui, como é que o Valci colocou aí? Deixa-me ver, o que mais? Sim, o próprio texto que o senhor leu está comprovando isso, tá? Digamos que... Opa, o Ex Faria colocou aqui, João 1, versículo 1. Tá certo aí, Milena? Tá certo, tá certo. O próprio texto aqui já está dizendo isso. Felício, né? Tá aí, ó. Lidiane, sim, ele é Deus, o verbo é Deus. Milena. Opa, é interessante isso aí. Ele vai ver o que está no coração aí dos escribas. Muito bem, estou gostando de ver aí, tá? Então vamos partir então desse texto para nós estarmos aí compreendendo um pouquinho acerca da divindade de Cristo, tá bom? Depois a gente vai voltar aqui em umas questões para nós entendermos melhor. Então, no texto, fala que ele é o Filho de Deus. Tá, vamos agora para o texto compreender aí, né, o que está acontecendo aqui realmente no texto, tá? Isso chama a atenção da gente para nós realmente aí compreendermos. A primeira questão, o texto nos fala de um homem paralítico e que esse homem não tinha nenhuma condição de ir até Jesus Cristo, então 4 amigos o levam e quando esses amigos chegam com esse homem para que Jesus pudesse curá-lo, o texto fala para nós que a casa estava lotada de pessoas, que não tinha mais espaço para ninguém entrar. Não é isso que o texto está falando para a gente? Olha aí para você ver. O versículo de número 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E um detalhe interessante do versículo 2 é que diz para nós que o Senhor Jesus Cristo começa fazendo aquilo que de fato ele veio fazer. Ele veio trazer a palavra de Deus para os pecadores. E Cristo, sendo o centro dessa palavra, ele vai se entregar aí por nós naquela cruz. Então, o versículo de número 2, enquanto muitos estavam ali, ó, talvez alguns curiosos, com certeza alguns querendo ver se Jesus ia fazer qualquer coisa errada para denunciá-lo. Por exemplo, os escribas estavam ali presentes. Tinha aqueles também que eram os curiosos para ver os milagres que Jesus estava fazendo, mas tinha pessoas também que estavam indo ali para ouvir mesmo a palavra de Deus e também para receber um milagre da parte de Deus através ali da pessoa de Jesus Cristo. Então isso precisa ficar muito claro aí. O versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Então imagina aí, né, uma maca mais ou menos, 2 carregando à frente, 2 atrás, e ali para conduzir aquele homem até Jesus. O versículo 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, para a gente entender, então aquela casa onde Jesus estava, é muito comum isso na Palestina, o eirado ali, né, é como se fosse uma laje, porém era feito ali de, às vezes, algumas folhas que eles utilizavam, as vigas de madeira, então eles traziam aquilo ali e compactavam aquilo direitinho, e de forma que protegia contra a chuva, mas tinha condição, se alguém quisesse entrar por cima, passando do lado, sempre tinha uma escada do lado, então era possível abrir e descer aonde eles quisessem dentro de uma casa. Mas aqui mostra para nós que aqueles homens, eles sobem, eles vão destelhar, vamos colocar dessa forma, né, abrir aquele local, de forma que eles pudessem descer por aquele buraco que eles abriram no telhado, aquele homem até onde Jesus estava. A gente vê aí eles fazendo isso. O versículo de número 4, né, fazendo uma abertura ali no telhado, baixaram o leito em que jazia ali o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então aqui está um primeiro
argumento a favor da divindade de Cristo, que fundamenta já em termos bíblicos a pessoa de Cristo como ser divino. Olha só, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas a pergunta é, quem é que de fato pode perdoar pecados? Quem é que tem esse poder para perdoar pecados? Tanto é verdade que os escribas começam a questionar isto. O versículo de número 6, mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, ou seja, somente Deus pode perdoar pecados. Os escribas estão dizendo aqui. Mas Jesus está dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. E é claro, querido, entendendo o texto, aplicando isso ao nosso coração, preste atenção, Jesus Cristo estava ali ensinando a palavra, e a primeira coisa que Jesus faz não é o milagre. A primeira coisa que Jesus faz é, na verdade, derramar a sua graça sobre aquele homem que estava ali, naquele leito ali, né? Aquele homem paralítico. Ou seja, a nossa primeira necessidade não é uma cura física, não tem nada a ver com vida financeira, não tem nada a ver com a saúde. A nossa primeira necessidade é no trato espiritual. Isso porque todos nós somos pecadores e nós sabemos muito bem disso. E se não for a graça de Deus, todos nós seríamos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, 23, quando ele diz todos, aliás, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3, 23 é que ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, a primeira coisa que Jesus faz aqui é curar aquele homem paralítico. Então, Jesus primeiro cuida da nossa vida espiritual. Primeiro ele realiza a cura espiritual, que é a principal necessidade que nós temos. Hoje tem muitas pessoas em busca da cura. Nós temos muita gente sofrendo aí com câncer, sofrendo com doenças terríveis aí, alguns em estados já terminais. Então tem muita gente querendo ser curado. Deus pode curar? Sim. Mas nós precisamos entender que antes da cura física, nós precisamos ter a nossa alma curada. E aqui Jesus está curando a alma deste homem. Jesus está oferecendo para esse homem aqui algo precioso. Jesus Cristo está oferecendo para esse homem a cura da sua alma. Está oferecendo o perdão dos seus pecados. Querido, Jesus é Deus porque Ele perdoa pecados. Guarde isso aí, somente Deus pode perdoar pecados. Quem está dizendo isso aqui não é só eu que estou falando aqui agora. O próprio escriba aí no versículo de número 7, não é isso? Ele diz aí, ó, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ele está fazendo aqui uma pergunta retórica, ou seja, a resposta já está incluída na sua pergunta. Então ele faz a pergunta, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então aí nós vemos o primeiro fundamento aqui nesse texto que comprova para nós que Jesus Cristo é Deus, ele perdoa pecados, somente Deus pode perdoar pecados. Um outro fundamento, uma outra verdade no texto aqui que vai corroborar para dizermos que Cristo de fato é Deus, o versículo de número 8 diz assim, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? A pergunta é, quem é que foi lá falar com Jesus o que estava no pensamento do escriba ou dos escribas? Quem é que tem a capacidade, o poder para ler a mente das pessoas, para saber o que está no coração das pessoas? Está entendendo? Quem é que pode fazer isso? E aí eu quero dizer para você o seguinte, olha, somente Deus é capaz de fazer isso. Se você pegar o Salmo 139, você vai lembrar aí do Salmo 139 de domingo, na parte da manhã, que nós estudamos acerca de Deus, aí falamos, né, acerca desse ser. Aqui diz o seguinte, olha, Deus é capaz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar
e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Somente Deus conhece as palavras que irão sair da nossa boca antes que elas sejam pronunciadas. Ele sabe tudo que passa no nosso pensamento. E aqui o Senhor Jesus Cristo está revelando para aqueles escribas que ele estava vendo o pensamento deles, que ele estava vendo o coração deles, aquilo que estava no mais interior de cada um deles. Você já pensou nisso? Isso está comprovando para nós que de fato Jesus Cristo é Deus. Ele é o único capaz de saber o que passa na mente de cada um, o que está no coração de cada um. Ele nos conhece, ele nos sonda, ele sabe quem nós somos. Ninguém precisa falar qualquer coisa de nós para ele como se ele não soubesse. Ele sabe todas as coisas. Nós oramos quase agora em favor de vários pedidos, né? E vamos continuar em oração, mas é importante lembrarmos, o Senhor já sabe. Esses pedidos que nós fizemos aqui, ele já sabia, mas ele quer que nós estejamos orando sim. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz através da oração, mas nós não podemos chegar diante dele achando que vai ser surpresa. Senhor, eu vou pedir ao Senhor agora, eu acho que você não está sabendo ainda. Não, ele sabe todas as coisas, ele conhece o pensamento de cada um, ele sabe o que passa na mente de cada um. E nós poderíamos pegar outros textos para comprovar isso, mas partindo aqui do texto a gente já começa a entender um pouquinho a divindade de Cristo. E uma terceira verdade, um terceiro fundamento que eu quero deixar aqui com relação à divindade de Cristo, partindo desse texto, é o que ele vai dizer em seguida. Olha o versículo de número 9. Jesus faz a pergunta: qual é mais fácil? Dizer o paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Presta atenção aqui, antes da gente mostrar o terceiro fundamento. A pergunta que Jesus faz é complicada de responder. Qual que é mais fácil? Dizer para um paralítico, estão perdoados os teus pecados? Isso só Deus pode fazer, então ninguém pode fazer. Então isso não é fácil. Isso é algo que só Deus pode fazer. E a segunda questão é dizer ao paralítico, toma o teu leito, levanta e anda, né? Toma o teu leito. Então, qual das duas coisas que é mais fácil? Então não tem coisa mais fácil aqui. Só Deus pode realizar essas duas obras, a de perdoar os pecados e de realizar um milagre desta forma. Então, Jesus vai dizer no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem também é uma expressão que nós poderíamos estudar aqui muitos e muitos textos, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela no decorrer do estudo acerca da divindade de Cristo, mas lembrando aí, essa expressão Filho do Homem aparece em Ezequiel, aparece também lá em Daniel, sempre apontando para Deus, tá? Muito importante lembrarmos disso. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você já pensou nisso? Que autoridade? E olha o que o texto vai dizer para nós. Olha, o versículo de número 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, é muito importante nós guardarmos isso na nossa mente. Jesus Cristo é Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada impossível para Ele quando Ele quer agir. Você imagina o que seria alguém dar uma palavra de comando para que um paralítico que precisou 4 pessoas levá-lo até aquele local e apenas uma palavra foi suficiente, uma palavra de comando, uma palavra poderosa, foi suficiente para aquele homem levantar, como nos diz o texto, tomar o leito com que ele estava ali, aquela espécie de uma maca, e sair à vista de todos e ir para sua casa. Isso quer dizer o seguinte, somente Deus pode fazer isso. E Jesus Cristo fez. E Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade para perdoar pecados. Então Jesus Cristo é Deus. Aqui no texto já traz para a gente algumas dicas importantes, alguns fundamentos que mostram para nós que de fato Ele é Deus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho para nós entendermos melhor esta doutrina tão preciosa. E algumas questões que eu quero desafiar você exatamente a ficar atento. Se você puder ir, anota esses versículos, coloca aí no seu coração para que você possa cada dia mais
compreender as Escrituras, né? Compreender a palavra de Deus e entender aí o que de fato esse Deus, Cristo Jesus, fez por nós naquela cruz e quem de fato ele é de forma mais clara. Então vamos entender agora essa doutrina para nós colocarmos isso aí no nosso coração, né? E estarmos cada dia mais firmes aí, né? Para que possamos desenvolver a nossa fé realmente aí nas Escrituras. Veja bem, a divindade de Jesus Cristo é uma verdade que pode ser vista em toda a Escritura. Pegamos apenas um texto. Por isso, as várias confissões de fé defende essa verdade e trata acerca desta doutrina tão preciosa acerca da divindade de Cristo. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, falando acerca da Trindade, ela diz o seguinte: a unidade da deidade há 3 pessoas, de uma só substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso está no capítulo 2, a seção 3 aí, da nossa confissão de fé. No capítulo 8 e na seção 2 da confissão de fé de Westminster, ao falar de Cristo como mediador, ela afirma o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno, olha, guarde isso aí, e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, capítulo 8º aí, né, da nossa confissão de fé de Westminster, seção 2. Então, há muitos textos que nós podemos aí, de forma axiomática, né, certeza absoluta e comprovação e com clareza que Jesus Cristo, de fato, ele é Deus, a sua divindade. Mas vamos ver alguns textos aqui. Agora vamos, né, conforme a nossa teologia sistemática, vamos afirmar a divindade de Cristo, vamos partir de alguns textos. Vou começar no Antigo Testamento. Vamos pegar, por exemplo, um texto bem clássico, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vi aqui que o Daniel Rodrigues até colocou esse texto aqui. O profeta já afirma que Jesus é Deus. Daniel, tá certinho aí. Abre aí o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ver se de fato podemos aí ter essa convicção de que Jesus Cristo é Deus. Alguns textos, à medida que a gente for dando continuidade aos estudos, a gente vai repetir esses textos, até mesmo com a ideia deles ficarem bem claros aí na nossa mente. Então, registra aí, guarde aí, tá? Eu tô vendo aqui, o Feliz também já colocou textos ali. João 10:30, vamos usar esse texto também, Daniel. Tô gostando de ver aí, ó. Gostando de ver, isso aí. Participação tá ótima. Veja bem, capítulo 9, versículo 6. O que diz esse texto de Isaías? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Essa expressão maravilhoso já aparece no Antigo Testamento, é muito preciosa essa expressão. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, são títulos que já
aqui o profeta está dizendo que estaria sobre o Messias, sobre aquele que Deus estaria enviando. Então, o profeta Isaías está falando aqui exatamente acerca de Jesus Cristo, né? A profecia acerca aí de Jesus que estaria vindo ao mundo. Então, esse é um texto que nós podemos aí já olhar e guardar no nosso coração com relação à divindade de Cristo, tá? Olhamos aí no Antigo Testamento. Agora vamos ver outros textos, né? Abre o texto aí, o texto de Mateus. Abre, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Olha o texto de Mateus, capítulo 23, o que está escrito aí. Então agora vamos passear aí nas Escrituras, vendo alguns textos aí. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Esse texto, é claro, é um texto também provindo lá do profeta Isaías, tá? É só bom lembrar aí. Isaías capítulo 7, versículo 14, vai falar sobre esse texto lá. Poderíamos ter ido nele antes, mas então aqui está referindo-se a Cristo. Então, falando sobre o nascimento de Cristo e quem que ele seria. Olha que interessante. Então, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. João capítulo 1, versículo 1, nós lemos: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Outro texto que nós podemos olhar, João capítulo 20, versículo 28. Vamos lá para João? De novo, como eu disse, João é o evangelho que fala muito sobre a divindade de Cristo. Olha o capítulo 20, versículo de número 28. A palavra de Deus nos diz assim, o contexto aqui quando Jesus ele faz a aparição para os seus discípulos e agora ele se apresenta para Tomé. Primeira vez que Jesus apareceu, uma semana anterior, o Tomé não estava presente. Então quando eles falaram para Tomé, o mestre ressuscitou, o mestre está vivo. Tomé disse: eu só creio se eu ver com os meus próprios olhos e tocar também nas suas feridas. Agora o Senhor Jesus Cristo aparece para os discípulos e agora ele conversa diretamente com Tomé. Então o texto fala para a gente aí no versículo de número 27 e 28. Olha, aliás, vou ler até o versículo 29. Diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha a resposta de Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus vai dizer para ele: olha, por que me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como é importante nós crermos em Cristo, não apenas como nosso Salvador, mas entender por que Ele é o nosso Salvador. Entender o fundamento da nossa salvação. Querido, hoje tem muita gente que apenas diz assim: eu creio em Jesus Cristo, tá bom demais. Mas e se alguém disser para você que a sua fé não tem sentido? Que a sua fé não tem fundamento? Você fala: eu creio, só isso tá bom. E qual que é a diferença deste crer do que Tiago vai dizer, né, lá na carta de Tiago 2,19, quando ele vai falar assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Qual que é a diferença entre o seu crer, a sua fé, e a crença dos demônios? É o fundamento, querido, que você tem. É exatamente você estar firmado nas Escrituras. Não é apenas que o pastor disse, a minha igreja disse assim. Não, é o que as Escrituras dizem. Então, olha para esse texto, a preciosidade desse texto. O texto fala para nós assim, olha, a resposta de Tomé, Senhor, no grego é Kyrios. Essa expressão Kyrios apontava exatamente para o senhorio e a divindade de Cristo. Porque os imperadores romanos, eles gostavam de ser chamados também de Kyrios, de serem chamados de Senhor de Deus. E aqui Tomé está diante de Jesus. Primeiro ele chama Jesus de Deus, podemos colocar aqui, né, de Kyrios,
uma expressão muito parecida com Adonai lá no hebraico, no Antigo Testamento, como os judeus chamavam a Deus. E em seguida ele fala Senhor meu e Deus meu, Theos. Então, Tomé, ele está referindo-se a Cristo aqui de forma axiomática, né? De forma clara e fundamental. Jesus Cristo é Deus, Senhor e Deus meu. Queridos, olha só, provando a divindade de Jesus. Atos capítulo 20, versículo 28. Agora vamos para o texto de Atos aí, capítulo 20, versículo 28. São muitos textos que a gente precisa sim ir nesses textos para nós a cada dia mais termos essa firmeza. Até mesmo, meu querido, é importante você ir guardando aí no seu coração, porque às vezes as pessoas que são questionadas com relação à sua própria fé. Alguém pode chegar perto de você e questionar. Por exemplo, nós temos aí, infelizmente, os chamados testemunhos de Jeová que vão negar a divindade de Cristo. Para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo passa de um excelente mestre, de um grande professor, de um profeta vindo da parte de Deus. E até chegam a afirmar ainda, né, de forma convicta, assim, dando mais ênfase, que Cristo é a primeira criação de Deus e não é Deus. E aí, como é que você vai argumentar com uma pessoa assim? Ou às vezes a própria pessoa quer compreender melhor as Escrituras. Talvez você vai fazer como alguns, liga pro pastor, o pastor sabe dessas coisas aí. Mas é importante você saber para a sua própria fé, para você ter certeza naquilo que você de fato está crendo. Atos capítulo de número 20, versículo 28, o apóstolo Paulo está caminhando aqui para despedir, né, dos crentes ali de Éfeso. E ele agora vai conversar aqui com os presbíteros daquela igreja, com a liderança daquela igreja. E olha como é que Paulo vai afirmar acerca de Cristo aqui nesse texto. Presta atenção. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está referindo claramente a Jesus Cristo nesse texto. Deus é Espírito. Se nós pensarmos em Deus o Pai, ele é Espírito. Então ele não tem carne, não tem sangue. O Deus que se fez carne e que derramou o seu sangue naquela cruz, nos comprando para ele, é Cristo. Como diz Apocalipse, nos comprou para Deus. Então comprou com o seu próprio sangue, é o próprio Cristo. Então Paulo chama Cristo de Deus, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Cristo, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, que veio e entregou a sua vida naquela cruz por nós. Então, mais uma vez, nós temos aí um texto confirmando a divindade de Cristo. Romanos capítulo 9. Eu estou vendo os irmãos colocarem texto aqui. Givanildo colocou aí o texto de João 10, 30 a 33. Esse texto também, não vou falar dele aqui, tá? Eu estou vendo os irmãos aí participando, joia. Felícia Lidiane, né? Felícia Lidiane, né? Então colocaram aí o texto de Tito. Muito bom esse texto aí. O texto de Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha aí o texto de Romanos 9, versículo 5. Deles são também os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Querido, como que uma pessoa pode dizer que Jesus Cristo não é Deus com tantos textos axiomáticos, né? Com tantos textos claros? É impressionante a gente ver isso nas Escrituras. Eu fico encantado com as Escrituras, com a clareza da palavra de Deus, quando vai falar acerca de Cristo. Paulo está dizendo nesse texto, olha, deles também são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, descende dos judeus. Cristo veio dos judeus, ele veio do seu povo para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Né? O primeiro capítulo aí de João vai dizer isto. E aí Paulo vai dizer, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Queridos, claríssimo. Mas tem mais, vamos ver mais textos. O texto de Filipenses capítulo 2, 6.
Presta atenção que no versículo 6, esse texto de Filipenses, a gente percebe ali tanto a questão da humilhação do Salvador, de Cristo, como também a sua exaltação. Dentro do aspecto da sua humilhação, Paulo, ele deixa ali também para a gente algo impressionante. Fala de Cristo aí como sendo Deus e nunca julgou isso como usurpação, exatamente porque ele é Deus. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 6, abre aí para nós lermos o texto, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, eu vou só olhar uma outra versão aqui, para a gente poder comparar as versões, para a gente entender essa clareza com que as Escrituras nos apresentam a pessoa de Cristo como sendo esse Deus bendito, né, que o apóstolo Paulo disse aí. Filipenses capítulo 2, 6, na NVI, diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha só, a NVI. Não considerou que o ser igual a Deus, ele sendo igual a Deus, não considerou isso para ele se apegar. Então, na linguagem de hoje, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar ou se aparecer como Deus. Olha que impressionante, né? Então, também mostrando para nós quem de fato é Cristo. Na Bíblia Viva, que é também, né, uma tradução que a gente tem aí, coloca assim, que embora Deus não exigiu nem tão pouco, olha, que embora sendo Deus, não exigiu tão pouco, não exigiu nem tão pouco se apegou a seus direitos como Deus. Olha que interessante, a gente olhando para esses textos e compreendendo aí a clareza que eles têm para nós. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá anotando aí? Anota esses textos aí, hein? Anota aí. Eu sei que alguém está falando assim, depois eu vejo o vídeo novamente, né? Eu vejo o estudo novamente e anota. Tô entendendo aí alguns, viu? Mas anota sim. Anota porque é bom a gente ver esses textos e guardá-los. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim, olha, Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, o pastor Timóteo, jovem ainda, nessa primeira carta, principalmente, dá a entender assim. O jovem que a gente está falando aqui não é um jovem de 40 anos, talvez, né? Por aí, no contexto lá, como eles consideravam os jovens. Capítulo 3, versículo 16, fala assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo está mostrando aqui a respeito de Cristo, aquele que se manifestou na carne. E Paulo fala, é um grande mistério isso, e nos foi revelado através das Escrituras. O texto de Tito, texto sugerido aí pela Lidiane mais o Felício, vamos ver também esse texto, tá bom? Tito, capítulo de número 2, abre aí, versículo 13 e 14. Então, você está em Timóteo, então pertinho, né? Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está tratando aqui de Cristo. E ele fala que Cristo é o grande Deus. Isaías disse que ele é o Deus forte. Aqui Paulo está dizendo que ele é o grande Deus e que ele é o Salvador. E ele diz em seguida, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Esse Deus se entregou por nós ao morrer naquela cruz maldita, sofrendo toda a ira por causa dos nossos pecados. Ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos, quantos textos! Tem Tito, vamos
Eu quero ver mais um texto. Abre aí. Primeira carta de João 5, versículo 20. Abre aí. Olha o que diz. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este, referindo-se a Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais clareza, eu acho que é difícil, né? Tão claro esses textos. E aí, queridos, para a gente estar concluindo o nosso estudo, primeira parte, tá? Que nós estamos falando, primeira parte, nós ainda vamos ver ainda muitos outros argumentos, mas eu te garanto que esses aí já são suficientes para você falar assim: tenho certeza, Jesus Cristo é Deus. A minha fé está no Jesus Cristo que é Deus, tá? Porque eu quero dizer isso para você, os liberais, religiosos liberais, eles negam a divindade de Cristo. Eles dizem crer apenas no Jesus histórico. Então eles não creem em nada que trata de Jesus como sendo Deus. Não só os liberais, como também muitas outras seitas. Muitas seitas que negam a divindade de Cristo e nega também a trindade. Alguns vão dizer, só existe Jesus, não existe o Pai e nem existe o Espírito Santo. Jesus é Deus, então eles vão a uma doutrina assim também, que vai dizer que só existe Cristo. Não existe nem Deus Pai e nem Deus Espírito Santo. Nós defendemos aqui a trindade e hoje estamos falando acerca da divindade de Cristo. Olha só, o mesmo Jesus que disse assim para o diabo quando ele estava sendo tentado no deserto: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lembrando o contexto, Jesus está sendo tentado no deserto, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. E ali agora o diabo vem então com algumas provas. Primeiro, transforma essa pedra em pão. Depois, pula daqui, porque os anjos darão, aos anjos darão ordem a seu respeito para que te protejam e nenhum mal te aconteça. E para tudo Jesus Cristo foi dizendo. Primeiro Jesus falou assim: olha, mas também está escrito, não só de pão verá o homem, é de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois ele disse assim: olha, não vou pular, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo mostrou para ele todos os reinos. E falou para ele assim: olha, eu vou te dar tudo, todos esses reinos, se você dobrar no seu joelho, se você se curvar, se você me adorar. Vou te dar todos esses reinos. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim: retira, Satanás, porque está escrito. E o que Jesus disse que está escrito? Então vou repetir para você. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então quem é que deve ser adorado? Somente a Deus. Só Deus deve ser adorado. Então Jesus disse isso. Agora, você vai ver que no Novo Testamento, Jesus Cristo ele aceita adoração. Jesus aceita adoração. Mateus capítulo 2, versículo 11. Olha só, o texto fala de Jesus ainda bebezinho, sendo adorado. É claro que nesse texto Jesus não pode falar nada, né? Para aí, não me adoro mais. Em momento algum a gente vai ver Jesus dizendo que aqueles homens ali do Oriente cometeram pecado, blasfêmia. Não. Em momento algum a gente vai ver isso nas Escrituras. Pelo contrário, Cristo foi adorado pelos anjos também, pelas milícias celestiais. A gente sabe disso. Mas aqui no texto de Mateus capítulo 2, versículo 11... entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então presta atenção, aqui os magos do Oriente, eles vieram, se prostraram e adoraram a Jesus.
deve presente, reconhecer a sua divindade e também reconhecer aí o seu reinado como rei, né, o Messias. O texto de Mateus, capítulo 28, agora sim, você vai ver pessoas adorando e Jesus, em momento algum, pede para eles, faz isso não, vocês devem adorar só a Deus. Não, Jesus aceitou a adoração. Por que ele aceitou a adoração? Porque ele disse, somente a Deus darás culto e somente a ele adorarás. Então, ele está certo, porque ele é Deus, então ele aceitou a adoração. Mateus capítulo 28, olha aí, versículo de número 9, isso depois da ressurreição, né, Cristo morreu, terceiro dia ressuscitou, e aí, olha o que nos diz o versículo de número 9, 28, 9, diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas, aquelas mulheres que foram lá ao túmulo dele, de manhã, de madrugada, e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ou seja, elas se curvaram aos pés de Jesus. Jesus, em momento algum, fala, levanta, não quero que vocês me adorem, não posso ser adorado. Eu não posso fazer isso. Agora, o versículo de número 17, olha aí, diz assim, quando ele agora vai aparecer, né, o versículo 16, 17, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram. Mas alguns até ficaram aí em dúvida, né? Duvidaram. Então, adoraram também. Jesus aceitou a adoração. E quando nós olhamos para João, capítulo 9, abre lá, João capítulo 9, eu queria fazer vocês hoje examinar bastante a Escritura. Acho que está dando certo, né? Espero que você esteja aí realmente abrindo as Escrituras aí e meditando mesmo, tá? Aproveitando esse momento que nós estamos em casa, em família. Eu sei que alguns, às vezes, a criança, né? Fica quietinho, meu filho. Calma, filho. Eu sei, isso faz parte. Capítulo 9 do Evangelho de João. Olha o que diz o versículo 37 e o versículo 38. Olha só. Diz assim... E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou, e se curvou diante de Jesus. Aqui está tratando daquele homem que era portador de deficiência visual, que foi curado por Jesus, aquele cego que foi curado. E aqui, quando Jesus se revela para ele, porque quando ele foi curado, ele não chegou nem a ver quem era Jesus, Jesus curou e saiu, no meio da multidão, ele não sabia quem era Jesus, agora Jesus se apresenta, ele então crê em Jesus e ele se curva diante de Jesus e adora a Jesus. Então ele reconhece isso. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 11 e 14, você vai ver ali Jesus Cristo também sendo adorado. E agora Jesus Cristo está exaltado, está ali à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e ele está sendo adorado. Olha que expressão também preciosa. Somente Deus deve ser adorado. Se Cristo está sendo adorado, qual é a conclusão óbvia? Que Jesus Cristo é Deus, não é isso? Apocalipse capítulo 5, versículo de número 11 a 14, diz assim, olha... Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem? O Cordeiro, que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Querido, muito claro, né? Jesus Cristo, de fato, é Deus. Não temos dúvida. Eu quero concluir chamando a sua atenção para 2 textos, mas eu só vou citar aqui e você pode notar aí para você ir lá pesquisar. Primeiro texto é o texto de Atos, capítulo 10, 25.
Trata-se de quando o apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio. Cornélio tem uma visão, Pedro tem outra visão, e quando, orientado por Deus, Pedro vai até a casa de Cornélio. Quando Pedro chega ali, Cornélio dobra-se diante de Pedro e começa ali, encurvar-se diante de Pedro. E Pedro manda ele levar, aliás eu vou ler, né? Acho que é bom ler, vou ler sim. Atos capítulo 10, versículo 25. Olha só o que diz, que às vezes a pessoa está vendo esse vídeo e não está com a Bíblia aberta, né? Não está com a Bíblia próximo e fica curioso, quem sabe o que está dizendo o texto, né? Espero que sim, viu? Eu espero que sim. Mas eu vou ler aqui o texto então, de Atos capítulo 10, versículo 25. Olha só, diz assim. Aconteceu que indo Pedro a encontrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Qual foi a atitude de Pedro? Versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração. Então, quando você vê alguém adorando Pedro, tem um negócio errado aí. Pedro não aceitou a adoração, nenhum dos apóstolos, nenhum dos crentes aceitaram a adoração, porque somente a Deus deve adorar. O primeiro mandamento, aliás, o segundo, né? Primeiro e segundo mandamento vai dizer isso. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus, ele vinga aqueles que estão aí fazendo imagem e adorando, porque ele não aceita isso. Somente a ele deve adorar. O outro texto, também, Atos capítulo 14. Agora já é o apóstolo Paulo. Paulo traz uma palavra maravilhosa ali aos crentes de Listra, e o problema foi a reação daquele povo. Aliás, não foi só a palavra que Paulo trouxe, foi um milagre também que aconteceu. Paulo realiza uma cura e em seguida as pessoas confundem tudo aquilo e começam a querer adorar. E foi muito custo, né? O texto diz para nós aí, a partir do versículo 8, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Olha só o que vai acontecer. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, olha só, e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Qual foi a reação de Paulo? Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Queridos, Pedro não aceitou adoração, Paulo não aceitou adoração e, por último, os anjos também não aceitaram adoração. Eu vou dar só um exemplo de anjo aqui, Apocalipse 19, versículo de número 10. João está tão impressionado com a revelação que ele está tendo, e ele está vendo ali um grande anjo, um anjo poderoso na sua frente, e o texto diz para nós que João, que conhecia a verdade, que somente a Deus deve adorar, ele diante daquilo que ele está ali contemplando, ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. Apocalipse 19, versículo 10 diz assim, olha, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isto, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. O anjo está falando, não, eu não tenho que ser adorado, tem que adorar a Deus.
E também Apocalipse 22, versículo 8. No versículo 8 diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Querido, então concluindo, Pedro não aceitou adoração. Paulo não aceitou adoração. Os anjos não aceitaram adoração. Mas Jesus Cristo aceitou adoração. Por quê? Muito bem, isso aí. Porque ele é Deus. Sem nenhuma dúvida. Eu estou vendo aqui que os irmãos colocaram mais textos, né? Tem vários textos aqui. Deus respondeu a Moisés. Responde a Moisés: se eu sou. Depois Jesus afirma aos judeus: se eu sou. Logo, em seguida, quem matá-lo, por certeza que Jesus seria. Verdade, eles queriam matar Jesus, porque Jesus também estava dizendo que eu sou. Lidiane e Felício, eu vou utilizar no próximo estudo esse texto. No próximo estudo, na próxima quarta-feira, se Deus nos der a graça, eu vou mostrar aqui, continuar essa prova escriturística de que Jesus Cristo é Deus, olhando novamente para o Evangelho de João, e nós vamos ver ali as 7 vezes que Jesus se apresenta como eu sou e entender o que significa em termos de fundamentos para a divindade de Cristo, dessa doutrina tão preciosa. O Edson colocou aqui João 11, versículo 25 a 27. Edson, exatamente aí. Eu vou utilizar esse texto, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer isso. Muito bem aí, o Edson também, mais aridiano, contribuindo aí, né? Então, olha só. Concluindo aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu querido. A quem nós estamos servindo? Quem é de fato o nosso Salvador? Por que nós devemos ficar tranquilos, mesmo diante do coronavírus? Porque nós estamos servindo aquele que é Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. No texto que nós lemos aqui, que nós tiramos os 3 fundamentos iniciais, quando Jesus cura aquele paralítico, nós falamos, Jesus perdoa os pecados, Jesus lê o pensamento ali dos escribas, mas Jesus também cura aquele homem daquela enfermidade. Jesus Cristo é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o dono de todo o poder. Muitas vezes nós ficamos perturbados sem saber o que vai acontecer. Tem muita gente com medo da morte, tem muita gente morrendo e vê os noticiários, ficam desesperados. Querido, a quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida na cruz, que morreu a nossa morte, que ressuscitou garantindo a nossa justificação e garantindo também a nossa ressurreição. Por que ter medo da morte? Por que o desespero? Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que está conosco, ainda que nós andemos pelo caminho da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, não teremos mal nenhum. Sabe por quê? Porque Ele está conosco e sempre estará. Eu quero que essa palavra fique no seu coração. Por que nós devemos crer na divindade de Cristo? Por que nós devemos crer que Jesus Cristo é Deus? Porque isso traz paz para o nosso coração. Isso traz segurança para a nossa fé. A nossa fé não é uma fé, um salto no escuro. A nossa fé está fundamentada nas Escrituras, que nos apresenta Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que esteja ficando claro aí na sua mente. E no próximo estudo nós vamos continuar falando sobre a divindade de Cristo. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Eu digo para você o seguinte, olha, em toda a Escritura, do Antigo e Novo Testamento, e como os teólogos gostam de dizer, em todos os livros da Bíblia, em toda página da Escritura, nós vamos ver Cristo. Porque Cristo é o centro de toda a palavra. Então é Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso Redentor. Meu desejo é que Deus esteja aí abençoando a sua vida, tocando aí no seu coração. Eu vou passar agora um hino. Eu gostaria que você pudesse abrir aí o hinário no hino de número 37. Abre aí o hino 37, em seguida eu vou fazer a oração. Se tiver alguém que não fez ainda algum pedido aí, pode fazer, tá bom? Que enquanto vai passando o hino, nós vamos interagir e para nós estarmos também orando agora, encerrando o nosso estudo de hoje. O hino de número 37, o Santo Nome. Então, quero que você
ouça aí esse hino, preciosíssimo, tá? Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro, queremos te render, poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar. E com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, até tua adoração. Meu querido, que bênção, que maravilha divina, como diz o meu amigo Thales, né? Deus seja louvado, esse Deus maravilhoso. O Valci colocou aqui, pedindo oração aí, agradecendo a Deus pela vida da Neide, que vai estar fazendo aniversário amanhã. Ô Neide, desde já nossos parabéns, tá Neide? Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus continue guardando e protegendo a sua vida, te dando aí muitos anos de vida. Vamos orar pela sua vida. Deixa eu mandar aqui um grande abraço pro Matheus mais uma vez. Matheus, ô Matheus, Deus abençoe, querida, a sua vida, tá? Parabéns, Deus abençoe a sua vida, abençoe para que você tenha muitos e muitos anos de vida. O Matheus está ficando bem velho, 8 anos hoje, e que Deus esteja guardando a vida dele. Também a nossa irmã Gleice, né? Que Deus esteja guardando e protegendo também a vida da nossa irmã Gleice. Peço aos irmãos que continuem orando também pela vida da nossa irmã Marilande, pela sua saúde, né? Deus esteja guardando e protegendo a vida dela ali também, o Martim, o Wilson, né? Que Deus esteja abençoando grandemente aí a vida dos nossos queridos. Maria Helena pede para orar para sua filha Poliane, neto Miguel Heitor e também o Daniel. Irmã Maria Helena, agora que eu vi quem que é a irmã Maria Helena. Que benção, hoje mesmo eu falei que é nossa irmã Poliane e perguntei para nossa irmã Maria Helena. Deus esteja abençoando, tá? A vida aí da nossa irmã Maria Helena, que joia, ela aqui conosco. Queridos, é muito importante, se você puder sempre dar uma boa noite aí, um ok, para eu saber mais ou menos quem está aí, para eu poder aqui mandar um abraço no final, tá? Eu quero agradecer muitos irmãos aí que têm acompanhado, os irmãos lá da Fazenda Bela Vista. Eu fico muito feliz de ver esses irmãos também participando aqui conosco, tá? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pedindo da parte do Senhor também uma noite tranquila, de paz, na presença desse Deus maravilhoso, tá? Estou muito feliz. Não sei se o pastor Carlos está também participando. Se tiver, pastor Carlos, um grande abraço, Deus te abençoe e que Deus continue abençoando também aí a igreja presbiteriana do Limoeiro. Um grande abraço, meu amigo pastor Reverendo Carlos, né? Que Deus abençoe e abençoe também a sua vida, querido aí, tá bom? É importante sempre você fazer um comentário, meio que seja pedindo oração ou dando uma boa noite, é só pra gente saber quem que está aí acompanhando, tá? Uma questão também interessante é a questão de dar like que fala, né? Clica nesse joinha que aparece aí,
tá? Se você gostou, se você não gostou, você apertar o dedinho para baixo aí, espero que tenha gostado. Mas é importante também, só para nós sabermos aí como é que está isso é um retorno que a gente tem da parte daqueles que estão acompanhando essas transmissões. O pessoal da igreja, nós não tínhamos esse costume, nem eu mesmo também não tinha esse costume, mas fui descobrindo aqui, né, que é importante também dar esse joinha para a gente saber e poder ir melhorando a cada dia mais, tá bom? Nós ainda não estamos usando o nosso canal 100%, porque o Lucas, né, me disse que a gente espera ainda mais um pouquinho para eles liberar lá uma qualidade melhor, mas o Lucas também providenciou para a gente, junto com a Vitória, esse outro mecanismo aqui, né, para nós podermos estar transmitindo aqui ao vivo. Querido, vamos orar, eu quero colocar a sua vida aí diante de Deus. A Ana Emanuele, a Manu, estamos lá, que joia, e aí ó, tá vendo? Aparecendo o pessoal, Deus abençoe. Josiane também, né, Deus abençoe, é muito bom ver vocês aí participando. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento e agradecer a Deus pela vida da Neide, faz aniversário amanhã, e também orar pela vida da Karina, né? Agradecer a Deus pela vida da Karina, minha sobrinha Karina, que está fazendo aniversário. Então, a irmã Exaltina está pedindo aqui pela Karina, e nós vamos orar também pela vida Poliane e também pelo Miguel Heitor, né? E também o Daniel que está trabalhando aí. Então, isso é muito bom. Vamos lá? Daniel Rodrigues, né? Deus abençoe, querido. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por esse momento precioso de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, eu te louvo porque tudo isso provém do Senhor. E nesse momento, Pai, queremos pedir a Tua bênção para cada uma dessas vidas, meu Pai, que estão aqui ao vivo, que carece também do Senhor. Pedimos da Tua parte a Tua proteção. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que abençoe a Karina, que esteja dando ela cada dia mais a bênção de estar na Tua presença e muitos anos de vida. Proteja a vida dela, guarde a vida dela. Ó Deus, que nessa data especial de aniversário, a Karina possa receber da parte do Senhor a Tua bênção, a Tua graça. Assim também, meu Pai, nós louvamos pela vida da Neide, que estará com a graça do Senhor completando mais um ano de vida também amanhã. Desde já nós queremos agradecer por ela, colocar a vida dela diante do Senhor, pela bênção que ela tem sido também na vida da nossa igreja. Te agradecemos mais uma vez pela vida do Mateus, te louvo pela vida dele. Quero também te agradecer, meu Deus, pela vida da Poliane, do Miguel Heitor. Quero pedir a Tua bênção também para o Daniel Fernandes, proteja e guarde a vida dele também, ó Deus, como militar. Abençoe a vida da irmã Maria Helena, a vida do irmão Antônio Bispo, que o Senhor possa estar guardando e protegendo essas vidas também. E, ó Deus, continue guardando todos nós, tendo misericórdia de nós, nos conduzindo, ó Deus, nos Teus caminhos, Pai. Obrigado por cada vida que participou aqui ao vivo, que esteve aqui, ó Deus, junto comigo, me ajudando a fazer esse estudo. Ó Deus, que momento gostoso. Eu te louvo e te agradeço por isso. Peço da Tua parte também uma noite tranquila e de paz na Tua presença. Que o Senhor continue nos guardando e nos dando a graça do Senhor. Aceita, meu Deus, a nossa gratidão. Aceita o nosso louvor por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, que bênção de Deus, que maravilha, tá? Deus abençoe a sua vida e agradecer a Deus, né? Aqui, ó, aniversário da esposa do João Luiz, a Daniela. Ô Miller, Deus esteja abençoando, né, a vida da Daniela, tá? Um grande abraço para você, meu querido. Obrigado por ter participado conosco. Vamos orar, tá? Eu vou orar por ela, pela vida da Daniela, a esposa aí do João Luiz, meu amigo João Luiz, tá? Deus abençoe. Vanedina, Deus abençoe. Deus abençoe também aí o Areneu. Boa noite, Areneu. Deus abençoe. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Davi, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço aí, tá? Para todas as nossas crianças. Deus abençoe a vida de vocês. Estou com saudade de cada um de vocês, tá? Fiquei sabendo da Isabel hoje, fazendo uma visita aí, né, com a Sabelina. Isabel, querida, Deus te abençoe e que esse trabalho continue sendo feito, tá? Com essa alegria, simpatia que você tem, tá? Grande abraço. Deus te abençoe. Abençoe também a vida da Alice. Um grande abraço aí, tá? Deus continue abençoando a vida do Rosalindo. Que Deus abençoe todos nós. Ao nosso Deus, a Ele, somente a Ele, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e eternamente. Amém e amém.